Pode se assentar, por favor? Olha o que eu falava no começo do culto. Está aqui, ó. Lucas 10, 19. O que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos? Eis, aí vos dei o quê? Vos dei fé, unção. Ele deu o que está escrito aqui? Autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder de quem? Do inimigo. Quando Jesus estava falando de serpentes e escorpiões, ele não estava falando no sentido literal, não. Uma cobra, não. Um escorpião, não. Ele estava falando de coisas malignas. Coisas malignas, forças espirituais do mal. Então Jesus estava dizendo: eis, aí vos dei a autoridade. O tempo que aqueles discípulos passaram com Jesus e estreitaram a comunhão deles com Deus, trouxe para eles a autoridade sobre o mal que antes eles não tinham. E aí Jesus diz mais, olha lá, ó, para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará o quê? Dano. Quer dizer que a autoridade deles iria funcionar contra toda e qualquer força do mal. Você tem que levar isso daqui hoje. É isso que vai mudar a história de sua vida. Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. 17. 1 Reis 17 é a mensagem que nós vamos meditar nessa noite. 1 Reis 17. Aqui o título da mensagem diz assim, olha que forte: Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Agora presta bastante atenção nesse versículo, hein? Presta bastante atenção. Hoje nós começamos o culto dizendo: a fé nós temos, senão não estaríamos aqui. Mas a fé só tem resultado se estiver fundamentada sobre a autoridade. Não foi isso que nós falamos? Olha o que diz o texto. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Elias falou com Acabe. Sabe quem era Acabe? Quem sabe quem era Acabe? Acabe era um rei que a terra de Israel teve, o Israel do norte. Israel estava dividido em duas partes. No norte tinha um rei e no sul tinha outro rei. Acabe era o rei do norte. Um texto antes, depois você pode ler em casa, o capítulo 16, vai falar para nós que o pai de Acabe, que também era rei, foi o pior dos piores reis que Israel já tinha tido. E quando chama de pior, não é no sentido de fraquinho, é de desobediência a Deus. Quando a Bíblia fala que o rei era o pior, é no sentido de desrespeito a Deus. Entende? A pessoa que não tinha nenhuma consideração para com Deus. O pai dele, a Bíblia diz que foi o pior dos piores. O pior dos piores. Ele não considerava nada do que Deus ensinou.
tudo que Deus falou, ele fazia diferente. Ele adorava outros deuses, ele não respeitava os mandamentos de Deus, era um inferno. Só que quando Acabe assumiu no lugar do pai dele, que o pai morreu, a Bíblia diz que Acabe conseguiu ser pior do que o pai. Então imagina você como que Deus olhava para Acabe. Como que Deus repudiava as atitudes de Acabe. E se tinha como piorar mais, Acabe piorou. A Bíblia fala que Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel. Já ouviu falar? Tá vendo? Quem já ouviu falar em Jezabel? Pois é. Então imagina como é que era ruim a mulher. A mulher era o terror. Era o terror. Acabe já era o pior dos piores. E ainda casou com quem? Com Jezabel. E junto com Jezabel, o que Acabe fez? O cúmulo. Levantou um altar para Baal, um templo para Baal, dentro das terras de Israel, as terras que Deus deu. E levantou um poste ídolo de Baal, e falava para as pessoas que elas tinham que se curvar, que elas tinham que adorar Baal. Era terrível. E Elias era um homem de Deus. Elias era um homem de Deus. E Elias não se curvava diante de rei, diante de ninguém. Porque Elias tinha uma comunhão verdadeira com quem? Com Deus. Então, através daquela comunhão, Elias passava a ter o que nós estamos aprendendo aqui hoje? Autoridade. A autoridade que Elias tinha era muito maior do que a autoridade de quem? Do rei. É isso que Deus quer plantar dentro de nós nessa noite. Se nós tivermos uma comunhão sincera e verdadeira com Deus, você pode não ter o título de presidente da república, mas a sua autoridade vai ser maior do que a dele. Você acredita nisso? Não, né? Você pode não ter um diploma de medicina, mas a sua autoridade vai ser maior do que a do doutor que está lá no hospital atendendo. Consegue entender isso? Porque essa autoridade vem de quem? Vem de Deus. Vem de Deus. Quem tinha o dever de governar a terra, de cuidar das pessoas, de proporcionar o melhor para o país ali, era o rei. Só que o rei estava totalmente depravado, estava totalmente fora dos caminhos de Deus. Então as coisas estavam indo de mal a pior, e aquele rei precisava de uma correção. E aí Elias foi até ele dar a correção. Aqui está escrito, lê comigo. Lê comigo. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então Elias foi lá e falou para o rei, na cara do rei. Imagina, hein? Estou usando linguajar assim, na cara do rei, na frente do rei. E disse, o que ele disse? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, presta atenção agora, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, vírgula, agora lê bem alto para mim. Lê mais alto.
Mais alto. Ele diz segundo a palavra de Deus. Ele disse segundo a minha palavra. Elias foi diante do rei, falou: seu infeliz, presta atenção. Perante o Deus Todo-Poderoso, Senhor, a quem eu sirvo, cuja face estou diante dele, nos próximos anos, não vai ter nem orvalho, nem chuva, perante a minha palavra. Todo mundo aqui vai saber que você não tem autoridade nenhuma, porque você está longe de quem? De Deus. Todo mundo vai saber que eu sou de Deus, porque aquilo que eu estou falando vai acontecer. Vai acontecer. Não vai ter água, e sem água não tem o quê? Não tem vida, não tem comida. E sem comida vem a miséria, vem o desespero. E o próprio povo iria rejeitar quem? O rei. Entendeu o que Elias quis fazer ali? Desmoralizar ele. Talvez, se Elias tivesse mandado cair fogo do céu e consumir o rei, talvez teria acontecido. Mas por que Elias não fez isso? Por que Deus não usou Elias ali, a boca dele, para dizer isso? Porque Deus queria mostrar para mim e para você que quando se tem comunhão com Deus, a nossa autoridade se torna maior do que a de qualquer pessoa nessa terra. Pode ser quem for. Quem tem comunhão com Deus tem autoridade. Não é só no mundo espiritual para expulsar demônios, não. Tem autoridade sim para profetizar a bênção, a porta aberta. Tem autoridade sim para profetizar a cura, a libertação. Tem autoridade sim para profetizar como as coisas vão acontecer. E Elias profetizou. É muito forte esse finalzinho que ele disse: segundo a minha palavra. Que todo mundo saiba que foi eu quem disse. E é isso que Deus deseja que aconteça hoje. Que todo mundo saiba que foi você quem disse que o seu ente querido ia sair das drogas, e ele sai das drogas, e ele se transforma num homem de bem. Que todo mundo saiba que saiu da sua boca aquela palavra de libertação. Que todo mundo saiba que saiu da sua boca aquela palavra de cura sobre um familiar, sobre alguém, sobre um projeto que você falou que ia dar certo. Porque aí as pessoas vão olhar para você e vão saber que você realmente tem conexão com Deus. E as pessoas vão te perguntar: e como é que eu faço para ter essa conexão também? É aí que você vai evangelizar. É aí que você vai apresentar Deus para aquelas pessoas. E quer saber durante quanto tempo que não choveu? Vamos lá em Tiago, capítulo 5. Lá no finalzinho. Você pode ir voltando, Apocalipse, Judas, Epístolas de João, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Isso. Você pode voltar lá de trás para frente, que vai ser bem mais fácil. Apocalipse, Judas. Isso. Epístolas de João, Tiago. Capítulo 5, 16. Olha o que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes o quê? Curados.
que é isso? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Lembra que para se ter autoridade não pode ter o quê? Acusação. Então, se tem algo que você precisa tirar de sobre você, isso é fundamental para você ter autoridade no mundo espiritual. Isso é bíblico. Porque se você não o fizer, não tem problema, é uma opção sua, uma escolha sua. Mas o inimigo continua tendo você na mão. E orai uns pelos outros para serdes curados. Não só uma cura física, mas também cura da alma. Aí vem, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que é justo? É aquela pessoa que acredita e obedece a palavra de Deus. Então, olha, tomei uma posição. Eu quero ter uma comunhão com Deus. Eu quero ter uma conexão com Deus. Então, tem umas coisas aqui que eu preciso confessar, eu preciso tirar esse peso, e pronto. E ali eu começo a orar para que haja cura física e da alma. E aí eu começo a ser obediente e fiel à palavra de Deus. Então as minhas orações, as minhas súplicas passam a ter o quê? Ali ó, a primeira palavrinha da última linha, passa a ter o quê? Eficácia. Muitos de nós temos orado, mas não temos tido nenhum resultado, porque a oração talvez não tem eficácia. Talvez está faltando fazer tudo isso que está no início aqui, para ter eficácia. Aí vem o versículo 17, porque agora vai nos dar um exemplo de um homem que tinha uma conexão direta com quem? Com Deus, que não tinha nada que pesava sobre ele, então a oração dele tinha eficácia. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E o que? E orou. Quer dizer que Elias não era nenhum mago, bruxo, ser extraterrestre. Elias era homem semelhante a nós, um ser humano, sujeito aos mesmos sentimentos, porém que se enquadrava naquele versículo anterior ali que nós lemos. Tinha uma conexão direta com quem? Com Deus. E quando tem conexão direta com Deus, tem o quê? Autoridade. E ele orou com quê? Com instância, quer dizer com perseverança, com determinação. Orou com autoridade, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Diga glória a Deus. É normal ficar 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de água sequer? Não é. E Elias falou: segundo a minha palavra. Aí você quer saber quando que choveu de novo? Por que choveu de novo? Versículo 18. Depois de 3 anos e 6 meses, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Diga glória a Deus. Então as coisas aconteciam segundo a palavra que saía da boca de Elias, porque Elias tinha
Elias tinha autoridade para usar a fé dele. Que a partir de hoje você também tenha autoridade para usar a sua fé. E que as coisas se cumpram, aconteçam, segundo a palavra que sair da sua boca. Não importa o que. Claro, você não vai usar essa autoridade para sair amaldiçoando ninguém, porque aí já não é de Deus. Deus já não se agrada. Aí eu vou jogar uma praga em fulano e vai morrer. Opa, isso aí já não provém de Deus. Não provém de Deus. A autoridade é para você profetizar mudança, para você profetizar cura, para você profetizar libertação, para você profetizar um projeto se tornando realidade e bem sucedido. A autoridade é para você mudar a vida de alguém. A autoridade é para você ser feliz, para você usar a sua fé em fins proveitosos, coisas boas. Que você saia daqui hoje com esse entendimento, que você possa estreitar sua conexão, sua comunhão com Deus, que você possa ter muita autoridade, para que o que sair da sua boca a partir de hoje venha a se cumprir. Exatamente. Quem entendeu? E vai fazer toda a diferença se você viver desta maneira a partir de hoje. Diga glória a Deus. Crê nessa palavra? Você acha que Elias era alguém diferente de você? Se você achava, esqueça. A Bíblia fala que ele era semelhante a você, a mim. Homem de carne e osso, mas que tinha uma ligação direta com Deus. E isso dava a ele autoridade. E isso fazia dele um instrumento de milagres. Depois que ele orou para não chover, ele orou para chover, e por fim nós temos o ápice, quando ele orou para cair o quê? Fogo do céu. Caiu ou não caiu? Porque ele tinha. Quando você tem autoridade, você diz como que as coisas vão ser. Lembra quando Pedro foi pedir para Jesus dinheiro para pagar o imposto? Quem conhece a mensagem? Jesus enfiou a mão no bolso, tirou o dinheiro para ele. O que Jesus disse para ele? Pega seu anzol, vai para o mar pescar, e o primeiro peixe que você fisgar, tira da água, abre a boca dele, dentro da boca do peixe vai ter o dinheiro, paga o seu imposto e o meu. Pedro foi para o mar, levou o anzol, pescou um peixe, e o que tinha na boca do peixe? Tinha o dinheiro. Por que tinha o dinheiro? Porque Jesus tinha autoridade para determinar qualquer coisa. Que você tenha autoridade a partir de hoje. Fé, você tem. Que você tenha autoridade para mudar de vida. Amém? Quem entendeu? Fica de pé no seu lugar, por favor. Já está na hora de eu finalizar o culto. Meu Deus do céu. Que benção. De quem é a maior autoridade? Do rei ou da pessoa que tem conexão com Deus? É do presidente ou da pessoa que tem comunhão com Deus? A maior autoridade é de quem tem conexão com Deus ou é do médico? É do advogado, do juiz ou de quem tem comunhão com Deus? Guarde isso. E você vai entender que você não precisa de ter nenhum título dessa terra se você tiver conexão com Deus.